Bem, em meio a tantas notícias negativas sobre o fim dos fundos imobiliários, ou a queda, ou a crise dos fundos imobiliários, eu vou aqui no canal, como você sempre sabe e acompanha, contracíclico. E vou te mostrar um jeito interessante de você aprender a investir e não ficar refém de matérias, de vídeos e pessoas que fazem sensacionalismo sem necessidade, né, pessoal? Porque quem está assistindo o vídeo aqui quer realmente aprender a investir direito e não ficar ali sendo iludido. A gente percebe sim que o IFIX, que é um índice que mede a média do funcionamento das negociações dos fundos imobiliários, tem despencado bastante. Muitos fundos imobiliários aí da sua carteira, que eu sei, também estão performando negativamente, mas você os escolheu por algum motivo. Primeiro, revise esses conceitos das suas escolhas. Talvez você tenha feito boas escolhas e os fundos imobiliários estão caindo simplesmente pela migração dos investimentos que saem da renda variável, saem dos fundos imobiliários para serem investidos, esse mesmo dinheiro da venda dos fundos imobiliários, na nossa taxa Selic. Por isso o índice do IFIX, ele vem performando negativamente no acumulado do ano. A gente tem uma queda de menos 1%. A gente estava no primeiro semestre surfando uma onda de boas rentabilidades e estava todo mundo feliz. E agora, em menos de 4 meses, já virou crise de fundos imobiliários. Eu vou te mostrar um jeito interessante de aprender a fazer análise de fundos imobiliários com base nesses ciclos de mercado para você aproveitar uma boa rentabilidade na sua carteira. Pegando como exemplo aqui a nossa taxa Selic, que estava com tendência de queda, agora teve que subir novamente para 10,75% ao ano. Tá? E o mercado aumenta a estimativa para a Selic em 2024 para 11,75% e depois, lá em 2025, para 10,50%. Tudo isso, pessoal, para que a nossa inflação ela fique mais controlada. Por um lado, o Banco Central tenta subir os juros para controlar a inflação. Por outro lado, os incentivos errôneos do governo com esse manuseio errôneo das suas verbas vem contracíclico, aumentando a inflação. Então está nessa briga e isso vai se perdurar por muito tempo. Mas você, como investidor, ao invés de ficar emocionado com seus ativos, como seria um jeito inteligente de você montar sua carteira de investimentos? A gente pode ver aqui que numa matéria até antiga, né, na época que a Selic era de 13,75, a gente tinha 10 fundos imobiliários que podem se beneficiar. Tá, eu peguei essa matéria antiga para a gente ver o que tem a ver a taxa Selic com o seu fundo imobiliário, por exemplo, né? Eu tenho outras opções de fundos imobiliários mais atuais, sem ser daquela matéria antiga aqui, onde a gente tem fundos que são indexados à Selic. Vou melhorar muito minha frase. Fundos que são indexados ao CDI. O CDI acompanha basicamente a curva da Selic. Então a gente tem, por exemplo, o TRXF, BTLG, o VGIR, o KNCR e o HGCR11. E o VGIR é o nosso assunto, tá? Mas para entrar no VGIR especificamente, eu preciso te entender a estratégia desse fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário tem uma estratégia para se investir nele. Veja, a gente tem um cenário onde nós temos uma taxa Selic, a nossa taxa de juros que regula a inflação, mais alta e tem com tendência de subida. O que acontece, pessoal? Alguns fundos imobiliários de papel, os fundos que trabalham com os recebíveis, os fundos de CRI, eles têm um indexador mais um prêmio. Quando, por exemplo, você vai pedir um empréstimo, é bem a grosso modo, tá, pessoal? Só para que você entenda. Se você vai pedir comprar um crédito para alavancar o seu negócio, você vai ter que pagar um juro sobre isso. A empresa, o banco, a financeira, a corretora, ela pode te cobrar uma taxa fixa mais um prêmio. Qual que seria essa taxa fixa? Aqui no caso dos fundos imobiliários seriam CDI mais alguma coisa. Então você vai me pagar no fim CDI mais 3, CDI mais 4. Então veja, eu tenho uma taxa flutuante e uma taxa fixa. A minha taxa flutuante, CDI, que vai acompanhar a Selic. Então, em um fundo imobiliário onde eu tenho esse acompanhamento da carteira do fundo atrelado à nossa taxa Selic, que é pelo CDI, eu tenho um fundo onde, quando acontece a alta da taxa Selic, é um fundo que recebe mais dos seus credores. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, a gente pode ver que ao longo de 5 anos, enquanto a curva do CDI foi aumentando, a gente tem também o aumento da rentabilidade
do VEGIR 11 e o aumento dos índices dos fundos imobiliários de papel. Então veja que os fundos que são atrelados ao CDI, eles vão agindo também um pouco de acordo com a nossa taxa Selic e de acordo com o CDI. Por que eu estou falando tudo isso? Porque num momento onde há um desespero imenso no mercado pela elevação da taxa Selic e as pessoas estão abandonando os fundos imobiliários, esses fundos estão negociando num valor mais atrativo e são fundos que tendem a ter uma rentabilidade maior quando tem uma elevação da Selic. Assim também como numa queda da taxa Selic eu tenho uma menor rentabilidade. Por isso que a gente vai analisar os dividendos do VEGIR, você vai ver essa diferença, tá, pessoal? E falando do VEGIR 11, eu quero trazer ele como exemplo, mas qualquer outro fundo imobiliário de papel, ou seja, de CRIs que tem, que está atrelado ao indexador pelo CDI, por exemplo, você vai conseguir ter uma boa rentabilidade quando tem taxa de juros mais altas, tá? A mesma coisa são fundos imobiliários que são atrelados ao IPCA. Eu tenho um vídeo muito bacana aqui que eu fiz, fundos que têm CDI e fundos que têm IPCA, qual for a performance dos dois, vou deixar o card aqui para você assistir, vai conseguir complementar a sua linha de raciocínio. Então, falando um pouquinho do VEGIR como exemplo, para a gente trazer, é um fundo que vem negociando até de forma positiva no acumulado do ano, porque afinal de contas, ele tem algumas características que vão fazer os investidores ficarem mais atentos com ele. E lembre-se, a gente tem uma evolução da taxa Selic e tem um fundo que tem uma rentabilidade maior. O investidor fica mais interessado por comprar isso e é um fundo que não tem despencado como outros. A gente pode perceber uma estratégia interessante do VEGIR, por exemplo, é a sua alocação, que ele é 100% atrelado ao CDI, e eu já vou te explicar isso, tá? Assim como o fundo diz que o objetivo é entregar rentabilidade, temos como referência o CDI, mais um prêmio, que é o que eu disse anteriormente, né? Ele tem também um pouco de caixa ali onde ele faz as negociações nas compras e vendas. Com o passar dos meses, ele vem distribuindo dividendos atrativos que vão rendendo uma taxa interessante, que dá para comparar com o CDI quando você deixa ele na renda fixa num CDB, por exemplo. Se a gente pega o gráfico aqui, em agosto de 2024, ele distribuiu 10 centavos, o que foi referente a um CDI mais 1,41. Então veja que é um fundo que tem uma boa rentabilidade. E por ter essa boa rentabilidade, ele vem remunerando o acionista de forma positiva e isso torna o fundo mais atrativo para os investidores. A cota tende a não despencar. Quando a gente olha os dividendos, por exemplo, a gente vê que ele tem uma certa ondulatoriedade. Veja que 2020 até 2022, a gente vai, consequentemente, elevando a distribuição dos dividendos. E isso não é à toa, pessoal. Essa elevação na distribuição de dividendos, a gente pode fazer um parâmetro associado com a maior rentabilidade do fundo, quando a gente pega, por exemplo, a evolução da taxa Selic. Na mesma época, eu tinha um aumento da curva da Selic, eu tenho um aumento da curva da distribuição de dividendos. Por quê? Novamente, a Selic, ou seja, o CDI acompanha a Selic e o fundo é remunerado por CDI mais um prêmio. Então, quando eu tenho a elevação da taxa Selic, ou seja, quando o meu CDI está me remunerando mais, eu tenho um fundo que consegue receber mais dos credores e com isso ele distribui dividendos mais atrativos e também relaciona-se isso com o seu preço de compra da cota. Se você compra ele a um preço interessante, por exemplo, um PVP abaixo de 1.0, você vai ser remunerado de uma maneira mais extraordinária ainda. Então, o intuito é te mostrar essa variação de fundos imobiliários para que as suas escolhas sejam mais criteriosas, de você analisar o momento certo do mercado. Olha, eu estou num momento onde a inflação está alta e a taxa Selic está alta. Aqui hoje a gente está com os dois altos, né? Mas em momentos, podem haver momentos onde eu vou estar com uma inflação mais alta e o juros subindo, ou então vou estar com uma inflação mais baixa e os juros caindo. Então, com isso, você tem um manejo melhor na sua carteira de investimentos, você consegue construir a escolha dos seus fundos imobiliários, não com base no que só todo mundo está falando ou pelo dividend yield, mas sim pela estratégia com que aquele fundo tem perante a nossa macroeconomia, por exemplo. A gente pode pegar aqui na carteira dele, que eu peguei só um pouco, né? Ele tem quase 50 ativos, aqui eu peguei só os primeiros principais, porque eu quero que você analise duas coisas diferentes. Primeiro, na carteira dele, o ativo de maior valor é
compreendido apenas em 5,33% do patrimônio líquido do fundo inteiro. Isso é o quê? Isso traz um pouco de segurança pela diversificação dos seus CRIs. Então, o fundo fica mais atrativo ainda, porque os investidores tendem a analisar fundos que têm um patrimônio líquido maior, são fundos grandes, e são fundos mais diluídos. Caso incorra na inadimplência de algum desses CRI, algum devedor não pague, o fundo não fique tão impactado quanto fundos que têm uma menor exposição ou uma maior participação do seu PL perante aquele CRI. Aqui, se a gente tem o primeiro devedor com 5%, se ele incorre no não pagamento, só 5% do patrimônio líquido do fundo será ali diluído, tá? Então, outra coisa para você observar também é esse indexador, que é o CDI. Então, o fundo todo atrelado ao CDI, mais o prêmio, que é o cupom, tá? CDI mais 3, mais 4,75, CDI mais 6. Com isso, o fundo vai comprando esses CRIs e administrando essa carteira para te entregar essa rentabilidade atrativa que vai variar de acordo com a taxa Selic. E para você entender também um pouquinho sobre as atualizações desse fundo, que ele fez uma emissão de 303 milhões de reais para aumentar um pouquinho o seu patrimônio líquido, um pouquinho mais de 1 bilhão de reais, que é um fundo bastante grande de CRI, um dos maiores que temos, né? 78% está atrelados ao CDI com seus CRIs e o fundo acabou vendendo toda a sua posição nos CRIs indexados ao IPCA, porque há a tendência da queda da nossa inflação. Então, o PCA tende a diminuir. Para o fundo não perder rentabilidade na carteira, ele troca esses ativos que são atrelados ao IPCA, compra mais ativos atrelados ao CDI. Mais para frente, o fundo faz outra manobra. Então, o fundo que tem uma gestão ativa, tá? Então, a ideia de trazer esse vídeo é de você pegar a macroeconomia, pegar o que está acontecendo no mercado, ver realmente, analisar sem emoções, tá? Sem marketing de nenhum tipo. Você olhar friamente para a sua carteira e entender a construção da sua carteira de fundos imobiliários do segmento de papel, dos CRIs. É interessante que se tenha, me isentando aqui de sugestão de investimento. Eu só falo de uma construção teórica para aproveitar todos os momentos de mercado. Você ter fundos que são atrelados ao IPCA, fundos que são atrelados ao CDI, fundos mais mistos, por exemplo. Então, com isso, você consegue criar mecanismos protetivos na sua carteira, desde que sejam bons fundos imobiliários. Então, dizer que os fundos imobiliários estão em crise, que está tudo caindo, que está tudo muito ruim, talvez seja uma estratégia apenas para a criação de conteúdo, sendo que seria mais interessante ensinar você, investidor, como você vai agir nesses momentos onde nós temos elevação da taxa Selic, queda da taxa Selic, quais fundos que vão trabalhar nisso tudo daí. É o que eu tento trazer aqui no canal pra gente, tá? Então, resumindo o VEGIR para você entender, é o seguinte, ele é um fundo de CRIs que está todo no CDI. Então, vai haver variação da taxa Selic nisso daí, mas no futuro você vai ver essa ondulação nos dividendos. Ele é um fundo mais antigo, desde 2018, ele tem 1,1 bi de patrimônio. A cota valeria 9,72, mas por essa atratividade. Qual a atratividade? Resumindo a atratividade de novo, porque ele está custando um pouquinho mais caro do que deveria. Patrimônio líquido grande, boa distribuição de dividendos, rentabilidade que vence o CDI, rentabilidade que vence o IFIX e os seus próprios fundos atrelados ali aos papéis, tá? Então, um grande número de investidores, esse prêmio com que ele entrega para o investidor é mais atrativo, então tudo isso faz o fundo custar um pouquinho mais caro. Todo mundo quer comprar cotas do VEGIR ao invés de comprar outros fundos mais arriscados, tá? 260 mil cotistas, uma liquidez de 5 milhões, dá para comprar e vender cotas à vontade. O último dividendo foi 10 centavos, então rendendo mais de 1%, e atualmente, ou seja, nos últimos 12 meses, ele tem pago um dividend yield de 13,24%. Então, um fundo bastante interessante de você analisar e estudar. Então, com esse resumo aqui, eu quis trazer para você um senso crítico um pouco mais interessante. Se você gostou desse jeito com que eu analise os fundos imobiliários, deixa o like para mim. Tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Cada dia tem um vídeo diferente aqui de análises que eu gosto de trazer em os vários estudos que eu tenho feito aqui no canal, tá? Ative o sininho que você vai receber ali as suas notificações. Não esqueça, eu preciso muito que você deixe um comentário aqui nesse vídeo, ou sobre o VEGIR, ou sobre o CDI, ou sobre a Selic, ou sobre algum tema
de sugestão que você tem para mim, para que eu possa fazer um vídeo mais direcionado para a sua demanda, tá? Tudo isso eu estou aberto aqui para receber essas sugestões, porque mais um dia aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.